Então vamos lá, gente, vamos falar de construção. Bom, falei com vocês de meia calça, né? Então a gente tem, obviamente, os fios, tá? De quem que é essa meia aqui? Essa é uma meia que eu comprei na farmácia, na Inglaterra. Mas eu achei que ela tinha um brilho bacana. Eu devia estar com frio e a minha arrebentou. E ela era bem resistente. Quem lembra das propagandas Vivarina? Então a gente tem os fios, né? Fio 10, fio 5, fio 15, fio 40, né? Fio 40 foi muito moda nos anos 90, fio 80, fio 70, etc. E aí você vai avaliar, de novo, estilo e propósito. Você precisa de meia calça? Pra quê? Tá? E se você vai usar lisas, básicas, preta, nude, off-white para noivas, branco para noivas, etc. Ou se você vai trabalhar com coloridas e tal, tem marcas que são especializadas em meias. Daí você vai trabalhar com meia soquete também, meia de tênis, meia esportiva, enfim, reflita sobre isso. Tá? E aí quando a gente pensa em construção de meia calça, a gente vai falar muito de maquinário. Então, diferente de uma peça que a gente costura, com as meias calças a gente vai trabalhar com maquinário, que a máquina mesmo que faz, né? Então você vai ter que fazer um investimento nas máquinas ou trabalhar com um fornecedor como a Lupo, como a Trifio, enfim, que são grandes referências nacionais, que fazem um trabalho muito bom e que eu, em nenhuma empresa que eu trabalhei, me meti a fazer, eu sempre terceirizei a produção de meias. Lá no Reino Unido a gente terceirizava na Ásia, então fornecedores que tinham maquinário e know-how de meia calça, tá? Então para construção você precisa dessa meia calça. Assim como modeladoras de linha, fugiu o nome agora, do sem costura, que é como a Trifil, como a própria Liz tem bastante, a própria Spanx também tem, essa marca americana que eu mostrei para vocês, que é esse tipo de produto aqui, que é tubular, né? Então ele vai um fio de poliamida, e aí a máquina, você tem que colocar meio que a modelagem no computador da máquina, né? Então, aqui é um fio mais forte, tem mais elastano, é uma trama mais apertada, aqui ela tem um pouco mais de leveza, ela é mais fina, ela dá um pouco mais de espaço, enfim. Então tudo isso tem uma modelagem que é alimentada na própria, essa daqui é a barriga, ó, ela segura bem a barriga aqui, faz uma cinturinha legal. Então ela tem um computador na máquina, né? Isso acontece tanto para modeladoras quanto até cueca sem costura também é feita com essas máquinas. Então ele tem a modelagem, né? Tem toda, né, o formato, ela não é uma coisa reta, assim, quando ela não veste bem. Então, de construção de coisas sem costura, a gente está trabalhando daí com máquinas, tá? Existem máquinas e máquinas. O Brasil já foi um grande líder disso e a gente exportava muito isso porque ele usa pouca mão de obra humana, né? Então a gente se tornou competitivo no mundo e eu cheguei a comprar a Shapewear modeladora sem costura do Brasil, lá na Europa, e era bem competitivo o preço, porque essas máquinas, essas empresas que investiram nessas máquinas caras, e aí meio que coloca, uma pessoa tem que operar a máquina lá, colocar a modelagem lá e daí vai saindo, né? Então não precisa pagar tanto funcionário assim, certo? Então construção de sem costura, meia calça, até meia já esportiva, a gente está falando disso. Diferente de uma peça onde a gente vai costurar, né? Então você vai pegar tecidos planos, olha aqui tem algumas outras meias calças aqui, que eu guardei, que eu gostava muito. Essa daqui tem um laço atrás, que é bem opulento, né? Então, de novo, falando de estilo, né? Então, bem um estilo mais... houve aquela tendência, né, da dança burlesca, ou polidense e tal, e que tinha essa lingerie um pouco mais rococó, né? Mais estruturada, mais vintage, então... que tinha grandes laços e fitas, aquela meia com uma linha atrás também, que era a costura antiga, né? Então essa pegadinha meio vintage também, que antigamente não era tubular, assim, né? Ela tinha que ter uma costura necessariamente no meio da perna, e daí ficava atrás da perna, isso virou uma referência sensual vintage, né? Que é bem bacana. Então, quando eu tenho tecidos e eu vou costurar, a gente está costurando praticamente como se fosse uma roupa, né? Uma peça de roupa. Deixa eu trazer uma calcinha linda aqui, numa marca que eu amo, que é a Obad, vou mostrar para vocês. Procurem o Instagram, Obad, Albad, né? Francês Obad, lingerie, uma marca francesa incrível. Se vocês amam lingerie, acompanham a comunicação, as fotos, a fotografia feita sempre consistentemente há anos por um fotógrafo. Ele não mostra o rosto das modelos, é todo em preto e branco, é maravilhoso. E é uma lingerie assim bastante francesa, né? Com bastante detalhes. Então essa é uma calcinha fio deles, com um bordado incrível, que tem um bico maravilhoso, caríssimo, né? Isso aqui a gente tá falando de uma calcinha de mais ou menos 50 euros, né? Então, que
a preço brasileiro sem imposto, a gente chegaria aí próximo de R$300, né, numa calcinha dessa. Uma marca que eu revendi muito no figlives.com. Outra empresa que eu esqueci de comentar com vocês, que eu fui também, entreguei o primeiro lucro da empresa, o líder de moda íntima online, o e-commerce de moda íntima e praia do Reino Unido, que também há 13 anos nunca tinha tido lucro, e porque tinha toda essa questão do estoque. Então por lá também entreguei aí o primeiro lucro da empresa. E era uma empresa que a gente vendia, a gente se tornou aí o top 5 revendedor de praticamente todas as melhores marcas de lingerie do mundo. E a Obad era uma delas, uma marca francesa, que nas feiras na França era maravilhoso. O stand deles tinha champanhe, tinha macarrão, era uma coisa chiquérrima. E olha esse Ilhós, que legal, ele é meio batidinho, assim. E eles começaram com essa tendência das fitas, que hoje a gente vê há tanto tempo, isso aqui deve ter mais de 10 anos, essa calcinha. Agora aqui quando a gente fala de construção de uma calcinha, ela essencialmente não é muito diferente de uma roupa, né? Então eu tenho bordado, eu tenho um tule, eu posso ter uma microfibra, eu posso ter uma malha de algodão, posso ter um cetim, seja de seda ou de poliéster, etc. E eu vou fazer as costuras, né? Então costura você vai ter zigue-zague, você vai usar overlock e tal. Então a maioria, digamos, das máquinas que a gente usa até para moda casual mesmo, para roupas, né, para vestuário, a gente consegue usar numa calcinha, tá? A gente vai ter a aplicação dos elásticos, né? Que daí a gente começa já a pensar um pouco mais em como vai ser esse acabamento dos elásticos. A gente vê calcinhas mais pobrinhas, assim, mais baratinhas, onde o acabamento do elástico ela tem uma zigue bem feiona. Eu não guardo nenhuma dessas, mas você não vai ter esse tipo de acabamento aqui, ó, que para fazer em um cetim é bem difícil. Para ela ficar bem plana, né? Ela não ficar enrugada, não ficar puxando. Então isso aqui é uma cinta-liga de cintura, que a gente chamava de WASP. Acho que é da Obad também, ela tá sem etiqueta, que deve ser uma amostra, uma piloto. Mas aqui atrás, então, você vai ter o fecho, que a gente usa tanto em sutiã quanto em corsês também, né, dos ganchos aqui. Essa renda maravilhosa, que é uma Livers Lace, é uma renda de Calais, lá da França. E um cetim, que nesse caso não era de seda, mas era um cetim de poliéster maravilhoso. Lembrando que cetim é a construção do tecido, né? Não é a matéria-prima em si. A matéria-prima você pode fazer um cetim de algodão, um cetim de poliéster, de seda, tá? Então seda é o fio, o algodão é o fio, né? E aí se eu faço ela em formato de malha ou nesse formato mais lustroso aqui, vai da máquina, né? De como eu construo esse tecido, né? Aí aqui a gente vai ter os elásticos com as reguladoras, né? Que é o mesmo produto que a gente tem no sutiã também. Esse aqui tá ao contrário. E que nesse caso aqui é removível, que era muito legal. Então eu podia tanto usar só na cintura, né, para fazer um shape na cintura, então calcinha, sutiã, isso aqui na cintura como um acessório, como podia anexar aqui o regulador da liga, né? Então a cinta é essa e a liga é o elástico. Perdi o buraquinho dela aqui. Esse buraquinho aqui e esse acabamento é como se fosse um viés próprio aí da lingerie. E me desculpem vários termos, eu ainda não sei em português, eu aprendi tanto em inglês que eu acabo não lembrando. Mas esse aqui é o mesmo que a gente usa no forro do aro de um sutiã. Porque se a gente não tem um forro bem reforçado ali, o que acontece é que o aro pode escapar para fora. Então, esse é um sutiã maravilhoso da Jean Provocateur, por exemplo, que é outra marca que vocês têm que seguir, que eu amo, uma das minhas marcas preferidas. É uma marca inglesa do filho da Vivienne Westwood. Então, a fruta não cai longe do pé, né, gente? Uma marca maravilhosa que começou lá no Soho de Londres como uma marca extremamente sensual, voltada para as meninas acompanhantes, garotas de programa, mas que usava produtos muito requintados, então seda, enfim, né, como se fossem as acompanhantes de luxo mesmo. E aí começou a entrar para o mainstream, né, que a gente fala, então todo mundo queria usar também, né, independente da sua profissão. E hoje, enfim, a Michelle Obama, grandes celebridades, todo mundo só usa Jean Provocateur. E eles conseguiram isso porque o produto veste muito bem. E é muito chique, é muito elegante. Esse é um sutiã maravilhoso, que é um produto icônico deles, que eles têm há mais de 15 anos. Essa renda cobre, né, o mamilo. E aqui embaixo tem essa meia... É um quarto de taça, na verdade, né? Que a meia taça é que vem até a metade, a taça inteira é a cobertura total. Essa é um quarto de taça, que fica abaixo do mamilo, como um corset antigo, que só levanta o busto, né? Então não cobria o mamilo. Mas aí tem essa renda maravilhosa, que é um Livers Lace inglês, incrível, que é totalmente transparente, porém rígida, muito difícil de achar aqui no Brasil. Você vê que ela é toda cordonada, é maravilhosa, e que vai cobrir o mamilo aí, um laço lindo, cetim de seda, maravilhoso.
e esse elastiquinho com esses pontinhos aqui que dá um charme muito legal. E aí aqui os forros, né? Então vamos falar da construção. Então, além de um aro muito bom, esse é um sutiã que na verdade eu comprei quando eu estava grávida, porque eu usava 36C quando eu estava grávida, né? E que eu fui para Londres e me acabei lá na Jean Provocateur também. E aqui você vai ver que tem o aro, que ele tem certa flexibilidade, né? Que tá aqui dentro, coberto por esse forro mais reforçado aqui, então não dá para usar uma microfibra, por exemplo, que ele vai furar. No Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas exigem poder lavar sutiã na máquina, tá? Esse aqui não, porque é seda, mas de malha, de microfibra, tem que lavar na máquina, então se você não tem um reforço muito bom aqui, ele vai furar. E a base dele, aqui, ela fica, você pode ter um sutiã com ou sem base, né? Então esse é um sutiã com base, é uma base rasa, mas ele tem, embaixo do aro, ele tem alguma coisa aqui. Um sutiã sem base, esse aqui é um outro sutiã com base, que vocês já devem ter visto várias cópias por aí, mas foi a Ellie Macpherson, a marca da Ellie Macpherson que fez. Todo mundo copiou, todas as marcas brasileiras têm uma versão desse sutiã, então isso aqui é a base, é o que está embaixo. E ela tende a ser rígida, porque aqui ela segura para que o sutiã não faça assim, não fique aquela coisa assim, desmaiada. Então ele segura firme embaixo do busto aqui. Então aqui a gente vai ter um forro bacana, que ele é rígido, tá? Aqui no meinho também, nessa região aqui, para que o aro não faça assim ou assado, né? Então ele fica firme aqui. E aqui nas laterais também. E aí eu posso ou não finalizar com uma barbatana lateral, que pode ser de plástico ou de metal. Geralmente de plástico é melhor, porque eles não querem muito metal, enfim, que pode enferrujar e também acaba incomodando mais, né? Depois eu tenho reguladores, atenção para esse regulador Divo da Jean Provocateur, todo com o branding deles ali, não sei se dá para ler, a Jean Provocateur, dourado, é um banho muito bacana. Então reguladores e anéis, a gente vai pensar sempre em banhos. Então o mais baratinho que tem é plástico. Esse aqui da Ellie Macpherson não é plástico, é porcelana, que a gente chama, que não é porcelana, ele é metal banhado, né, com a tinta, enfim. Que daí ele não descasca, é um bom banho. E você pode fazer exatamente da cor da sua alça ou não, né? Então isso aqui a gente chama, aqui no Brasil, de porcelana, apesar que não é porcelana. E aí a alternativa a isso é plástico, que quebra. É ruim, então um sutiã bem baratinho, bem vagabundinho, vai ser plástico. Não é bacana, não é legal. Eu acho que é uma economia boba. Ele tem que ser de metal, ou ele pode ser dourado, como esse, ou ele pode ser, esse aqui é um preto, né, no caso. Ou ele pode ser aquele bem lindo que tava naquela calcinha, né, que daí você pode fazer, e aí tem fornecedores só de anéis e reguladores, né, esse daqui é tipo um metal batido, assim, como se fosse uma coisa forjada, antiga, assim, que é muito lindo. Eles têm catálogo só de anéis e reguladores. E aí você pode passar o dia escolhendo seus anéis e reguladores. É uma maravilha. Isso tudo tem na França, nas feiras. Então aqui falamos de construção da alça. Alça, a gente tem que pensar num elástico também. Então dependendo do tamanho do seu sutiã, não dá para usar qualquer alcinha. Esse daqui era um sutiã já 36C ou D, não sei. Tamanho maior, 36C. Então já era para um peso de busto maior, você já vê que ela é um pouco mais larga. Então você vai pensar em padrões de alças também. Então isso aqui é uma alça de 1 centímetro, né, 10 milímetros. E aí a gente já começa a ir para uma alça de 12 milímetros, 13, tá vendo? Isso aqui é maior. Que você pode definir que a partir da taça C ou da taça D você vai para uma 12 milímetros. Então tudo isso uma marca profissional de lingerie deve definir o padrão de alça. Então a partir da taça D eu vou usar uma alça de 12 milímetros. Assim, quando você estiver desenvolvendo o produto, você já sabe que quando você falar com o fornecedor de alça, você precisa de uma alça que tem essas variações ou que ele produza. Isso aqui é uma alça de 8 milímetros, então é menor do que aquela de 1. É bem fininha, bem delicado, mas também é um sutiã bem pequenininho. Esse aqui já é o meu tamanho atual, que é da Ellie Macpherson, que não existe mais. A Ellie Macpherson, para quem lembra, era uma modelo, né, uma supermodel lá da época da Claudia Schiffer e tudo mais. E ela começou uma linha de lingerie que era feita pelo Bendon Group. Bendon é um grupo australiano que é detentor de várias marcas incríveis, como a Bonds na Austrália, que é uma marca de conforto, tipo uma Lupo da vida, que faz cueca, calcinha de algodão, de malha, tipo a Slog. Eu acredito que até a Slog na Austrália é do grupo Bendon. A Slog é uma marca muito famosa e que vende muito, né, de básico, de calcinha de algodão. E eles têm também, e aí eles têm a Ellie Macpherson, que é uma modelo australiana, né? E tem a Stella McCartney também, lingerie. A Stella McCartney Lingerie pertence ao Bendon Group, que é esse grupo australiano. E agora não é mais a Macpherson, mas é Heidi Klum, que é aquela outra
modelo. Eles mudaram o nome, não sei o que aconteceu lá com a Ellie Macpherson, isso foi depois que eu voltei pro Brasil. Então é a Heidi Klum agora, os mesmos modelos, produtos icônicos continuam lá. Esse aqui é o Dentelle, eu acho que é o nome dessa linha aqui, é Dentelle, que é renda em francês, que é maravilhoso, vocês já devem ter visto cópias por aí. Então esse daqui é um passa-fita, que é um acabamento muito romântico e lindo de fazer em lingerie. E você tem essa rendinha que ela tem os buraquinhos para você passar a fita. E a fita é passada manualmente, geralmente, né? Ou alguns fornecedores já mandam com a fita, mas aí você tem que escolher a cor da fita. Então esse daqui é o passa-fita. E a outra linha famosa da Ellie Macpherson é uma que tem umas costurinhas assim, vocês já devem ter visto também, que é bem famosa.